Eu só quero trazer esse trecho da entrevista, ministro, para depois, então, nós já começarmos a nossa fala para ambientar tudo daquilo que a gente vai trazer um pouquinho aqui. Vamos acompanhar, então, este trecho da fala do candidato Lula ao William Vac, aqui na CNN Brasil, e seguimos com Sérgio Moro logo em seguida. A delação premiada foi com que muita gente ficasse rico. Olha, o que eu posso te dizer é o seguinte... Sabe, o processo de investigação poderia ter sido mais sério se o juiz não fosse o pilantra que foi, se não transformasse a Lava Jato numa questão política, para me proibir de ser candidato a presidente da República, para tentar me condenar. Ou seja, o tempo inteiro, eu tive 358, ou seja, a pessoas que prestaram depoimento, eu tive 26 processos, foram todos, eu fui absolvido em todos, fui absolvido pela Suprema Corte, fui absolvido na ONU, na primeira e na segunda instância, ou seja, eu sou um cidadão livre, embora pelo fato das pessoas terem passado 5 anos acreditando na mentira, as pessoas não querem reconhecer. Então, eu estou muito tranquilo que nós vamos continuar combatendo a corrupção, nós vamos continuar dizendo para as pessoas que esse país não comporta efetivamente que a pessoa cometa crime que não seja punido. Ministro, o candidato Lula, do PT, menciona mais de uma vez que esta operação foi uma mentira, uma tentativa de tirá-lo do páreo das eleições. Eu gostaria que o senhor primeiro comentasse a sua visão sobre o que foi dito, então, pelo candidato Lula ao William Vac. Boa noite. Boa noite. Primeiro, boa noite a todos. Eu queria agradecer a oportunidade de ter esse direito de resposta, porque fui citado, fui, inclusive, ofendido. O que a gente tem que deixar muito claramente aqui, inicialmente, é que o ex-presidente Lula mente, ele está sendo mentiroso. Porque, primeiro, ele não foi absolvido e nem inocentado. Isso é muito claro. Eu proferi uma sentença contra ele, como juiz, aplicando a lei, e o condenei por corrupção e lavagem. Outra mentira dele, ele coloca como se tivesse sido eu apenas que tenha praticado esse ato. Mas a minha sentença foi confirmada pelo tribunal em Porto Alegre, por outros 3 magistrados profissionais, que confirmaram a condenação dele por corrupção e lavagem de dinheiro. Depois, essa decisão foi confirmada de novo em Brasília pelo STJ por outros 5 magistrados. Ele ainda foi condenado no processo do sítio de Atibaia, em relação ao qual até hoje não deu uma explicação por que as empreiteiras Odebrecht e OS fizeram obras e reformas milionárias no sítio que ele utilizava como se fosse proprietário. E ele foi condenado nesse processo por uma outra pessoa, por uma juíza corajosa de Curitiba. E essa decisão também foi confirmada no tribunal em Porto Alegre. Então não fui eu apenas, foram vários juízes que o condenaram, que viram as provas e o reputaram culpado. Depois houve anulação, 3 anos depois, pelo Supremo Tribunal Federal, num julgamento que eu reputo um grande erro judiciário do Supremo Tribunal Federal, mas ainda assim o próprio Supremo Tribunal Federal jamais disse que o presidente era inocente ou o absolveu no mérito das acusações. Então pende sobre o Lula, sobre o candidato, uma nuvem negra, que são as condenações e as provas da corrupção na Petrobras durante o governo dele, que ele não explicou, porque não é um caso de corrupção isolado no tempo e no espaço. O que foi revelado pela Lava Jato, e todo mundo bem sabe, é a corrupção vinculada a um projeto de poder, assim como foi no caso do Mensalão. Algo muito diferente desse quadro, em que o presidente mente, no sentido de que ele pretende combater a corrupção ou pretendeu combater a corrupção no passado. Quem pretende fazer isso não instaura uma perseguição e uma difamação contra aqueles que cumpriram apenas o seu dever. Uai, seu app de vídeos curtos.